Meu irmão, minha irmã em Cristo, tudo bem? Meu nome é Daniel Ribeiro. Irmão, eu tô lendo aqui um versículo, eu queria compartilhar ele com você. Ele está em Efésios 3:10. Eu vou ler ele aqui para pensar em algo aqui pro nosso dia de hoje em relação à igreja. Efésios 3:10, eu vou ler o versículo aqui, depois eu vou pensar em alguma coisinha aqui junto com você, se a gente consegue tirar alguma lição desse versículo aqui. Efésios 3:10 diz o seguinte: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. O que quer dizer essa multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais? Por exemplo, o que Paulo está dizendo aqui, lá naquele contexto, o que ele está dizendo ali, é multiforme sabedoria de Deus. Ali naquele contexto, o que estava acontecendo ali? Muita coisa ali na igreja estava acontecendo diferente. Por exemplo, judeu e gentil eram dois povos que não se batiam. O judeu era muito separatista, era um povo que vivia isolado do gentil, eles não andavam junto. E o acontecer da igreja, com a formação da igreja, a fundação da igreja ali no livro de Atos, com Paulo fundando as igrejas ali, as viagens missionárias deles fundando as igrejas, judeu e gentil começaram a congregar junto. Rico e pobre, patrão e escravo, eles começaram a congregar junto. E já estava acontecendo ali uma manifestação do poder de Deus, a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, estava ali já sendo manifestada através da igreja, algo que o mundo não estava acostumado a ver. Coisas diferentes acontecendo. Judeu e gentil, pobre e rico, se juntar, coisa que o mundo não está acostumado a ver. E o que esse texto a gente trazer para os nossos dias atuais, o que esse texto a gente pode aprender com ele? Qual que é a importância, irmão? O que acontece no nosso dia de hoje, que as pessoas, eu vejo pessoas que praticamente hoje em dia as pessoas não dão mais valor para a igreja. As pessoas, elas vão uma vez por semana na igreja, elas vão de 15 em 15 dias na igreja, elas vão uma vez por mês na igreja. Os pais não levam os filhos na igreja, não levam os filhos para ter uma educação na igreja. Se bem que assim, ao meu ver, assim a gente não deve ter, os pais não devem terceirizar a educação cristã dos filhos para a igreja. Os pais devem educar diariamente, de maneira cristã, seus filhos. Não devem terceirizar para a igreja. Mas mesmo assim, levar os filhos uma vez por semana, duas vezes por semana, duas vezes por mês, de 15 em 15 dias, uma vez por mês na igreja é muito pouco. Ou às vezes até uma vez por bimestre, uma vez a cada trimestre na igreja. As pessoas estão indo muito pouco na igreja. Isso tem a ver também um pouco às vezes com as mídias sociais, com a facilidade da internet que a gente tem hoje em dia. As pessoas acabam indo menos na igreja, né? Acabam deixando de lado um pouco a igreja e acabam se acomodando um pouco em casa, ficam usando a internet, ficam assim, sendo os desigrejados, achando que de casa dá pra gente resolver as coisas, buscar Deus em casa, só isso, e acha que tá tudo bem. Mas olha o que a Bíblia está dizendo, que a multiforme sabedoria de Deus é revelada através da igreja. O que a gente pode aprender com esse versículo aqui? Irmãos, com a relativização que a gente está vivendo hoje em dia, por exemplo, a relativização do casamento. Hoje em dia não se fala mais no mundo, não se fala mais em casamento, a gente só encontra casamento realmente de verdade dentro da igreja. A multiforme sabedoria de Deus revelada através de você, irmão, quando você frequenta uma igreja. Na igreja, as pessoas vão olhar para você frequentando uma igreja, tendo os valores de Deus. As pessoas vão falar, pô, aquele rapaz aprendendo ali, através dos saberes que ele aprende na igreja, dos valores que ele aprende ali no dia a dia na igreja. Olha, eu vejo um casamento dele transformado, um casamento maduro, um casamento que tem raízes através da igreja. Ele prega valores que ele aprende lá na igreja, ele traz pra gente aqui através da igreja. Coisa que se você começar a se afastar da igreja, coisa que você não se envolver na igreja, você vai começar a perder isso aí. O que mais que a gente vê em relação à igreja? A pessoa, quando ela aceita Jesus e começa a frequentar a igreja, ela não adianta aceitar Jesus e não frequentar uma igreja. Ela começa a frequentar uma igreja, o processo de santificação começa na vida dessa pessoa, ela é transformada. Onde que a gente vê por aí uma pessoa ser transformada? Através de Cristo, frequentando uma igreja. A pessoa recebe valores, a multiforme sabedoria de Deus é manifestada através da igreja na vida dessa pessoa. Através da igreja. Como é que você vai aplicar o que acontece lá no Salmo número 1, diz assim:
Se você não frequentar uma igreja, se você não tiver laços de amizade com pessoas da igreja, como diz ali no Salmo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Se você não tiver um ciclo de amizade com pessoas cristãs, com pessoas da igreja, não tem como você praticar a Bíblia. É isso que diz no Salmo de número 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Você vai começar a seguir conselho de pessoas de fora da igreja, se o seu ciclo de amizade não for de pessoas da igreja. A sua roda de amigos vai ser de pecadores, de zombadores. Entendeu, irmão? Então esse é o motivo de a gente frequentar uma igreja, a gente estar em comunhão com os irmãos. Acontece muito em relação agora à homossexualidade, ideologia de gênero. Se a gente não tiver um alicerce com os irmãos da igreja, através da igreja, frequentar uma igreja, uma comunidade, tiver uma base forte na igreja, como é que a gente vai enfrentar, como é que a gente vai a gente vai exalar valores para o mundo? Como é que a gente vai ser sal da terra, a luz do mundo? A gente não tiver uma base sólida, a gente acaba cedendo para o mundo. Se a gente pegar o Salmo de número 73, um Salmo de Asaf, onde Asaf, ele fala que ele quase se corrompeu, de ele ver os ímpios prosperarem, os ímpios não sofrerem nada. Se a gente não tiver uma vida cristã, uma vida no quarto e também em comunhão com os irmãos da igreja, não vai. Não vai, não adianta a gente ser um desigrejado, achar que a gente, eu não preciso da igreja. Não, eu posso ter uma vida com Deus sozinho. Eu posso ter uma vida com Deus sozinho. Se você não tiver em comunhão com os irmãos, se você não tiver um ciclo de amizade na igreja, onde você está ali constantemente em comunhão com os irmãos, a multiforme sabedoria de Deus, ela não é revelada através da sua vida. Ela não vai ser revelada através da sua vida. E esse plano da igreja, aqui em Efésios, se a gente pegar aqui, ó, no próprio versículo aqui, ó, no versículo 11, fala assim: de acordo com o seu eterno plano que realizou em Cristo Jesus. Fala que esse plano da igreja é um plano eterno. Não é um plano que Deus ele começou ali com os apóstolos, ali depois que Cristo morreu na cruz. Não, é um plano desde a eternidade. Irmão, se você não frequenta uma igreja, você tá de fora de um plano de Deus que ele planejou antes de Adão e Eva, um plano eterno. Então a igreja é plano de Deus para as nossas vidas, entendeu? Então a gente deve frequentar uma igreja, a gente deve trabalhar na igreja, entendeu, irmãos? Porque senão a gente vai estar fora dos planos de Deus, a multiforme sabedoria, os nossos valores começam a mudar, o nosso ciclo de amizade começa a mudar. A nossa relação familiar começa a mudar. A nossa relação com pai, com mãe, com esposo, com esposa, com os filhos começa a mudar. Nossos valores com os nossos amigos, o ciclo de amizade começa a mudar. Porque a Bíblia fala: quão bom, quão suave é que os irmãos estejam em união, pois é ali que o Senhor ordena a bênção. É através da comunhão com os irmãos que o Senhor ordena a bênção. Então a Bíblia é cheia de passagens que fala que na comunhão dos irmãos, que através da igreja, no corpo de Cristo, que o Senhor ordena a bênção. E outra, se a gente pegar, a Bíblia diz que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Se Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, e Cristo não tiver a igreja dele trabalhando, como é que a cabeça ela vai se locomover sozinha? Não tiver um corpo levando ela, não tiver a mensagem sendo anunciada através da igreja, através do corpo dele? O corpo, a cabeça se locomove com o corpo, com os pés, andando por aí. O corpo, a cabeça sem o corpo. Cristo precisa do corpo para espalhar. A Bíblia fala, sabe o que significa? É aquilo que a Bíblia fala, que nós somos imagem e semelhança de Cristo, né? A imagem e semelhança de Deus, que nós somos representante dele aqui na terra. Que nós somos um representante de Deus aqui na terra. Que o nosso dever é de ser um representante dele onde a gente for, aqui na terra. Entendeu, irmão? Então, para pensar. Se você, muitas vezes você troca o compromisso de ir para a igreja por um outro compromisso, entendeu? Você deixa a igreja de lado, se a igreja, na sua escala de prioridade, a igreja não está ali, lá em cima, para pensar. Você não está seguindo com o que está a Bíblia. Será que Deus está em primeiro lugar na sua vida?
Amém, irmão? Para pensar, para ver se realmente você está de acordo com a palavra. Amém? Fica na paz, Deus te abençoe.